No vídeo de hoje nós vamos ver sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos conversar um pouquinho sobre um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem como maior ângulo um ângulo reto, um ângulo de 90. Eu estou falando que é o maior ângulo pelo próprio conceito da soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma tem que dar 180. Esse aqui mede 90, então esses ângulos aqui são ângulos complementares. Ou, o que nós podemos escrever? Que x mais y tem que ser igual a 90 graus. Toda vez que a gente trabalha com trigonometria, gono, ângulos, metria, medida, a gente vai estudar as relações através desses ângulos. Então, a gente vai determinar os catetos através dos ângulos. Quando a gente fala de cateto, o que a gente tem que lembrar? Num triângulo retângulo, existem dois catetos e a hipotenusa. Vou chamar aqui a hipotenusa. H. Então, eu tenho uma hipotenusa H, eu tenho uma medida C e uma medida B. Então, essas duas medidas são catetos e essa daqui é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. Oposto, está sempre na sua frente. Quando a gente fala de triângulo retângulo, nós lembramos também que a gente, em algum momento, provavelmente vai usar o quê? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quando a gente fala das relações trigonométricas, essas relações vai depender muito do ângulo, tá? Então, as relações dependem do ângulo. Se eu estiver falando seno, eu posso estar falando seno do valor x, do ângulo x, como eu posso estar falando seno do ângulo y. Mas o que é importante saber? Que na trigonometria a gente trabalha com cateto oposto, a gente trabalha com cateto adjacente e a gente trabalha com hipotenusa. Então aqui é oposto, aqui adjacente e hipotenusa. Na hora que eu for relacionar, se eu estiver falando de cateto oposto, eu vou colocar CO. Se eu estiver falando de cateto adjacente, CA. Se eu estiver falando de hipotenusa, eu vou falar de H. Então, primeira relação trigonométrica. Primeiro, essas relações trigonométricas são razões trigonométricas, tá? Elas são razões trigonométricas. Razão é uma fração. Então, aqui é uma fração, aqui é uma fração, aqui é uma fração. Seno. Vou dar uma dica que fica fácil para guardar seno, cosseno e tangente. Para lembrar do que é no seno, o que eu vou usar, do cosseno, o que eu vou usar, a gente vai lembrar de um refrigerante. Eu não gosto muito de refrigerante não, nem sou a favor muito de tomar refrigerante não. Mas nós vamos lembrar para facilitar aqui. Seno, quem gosta de refrigerante, gosta bastante de refrigerante. E geralmente, quem gosta de um refrigerante não toma só um, toma mais de um. E continuo falando que eu não sou muito fã. Mas, aqui eu vou escrever CO, K. Então, CO, CA, Coca. Quem toma um, acaba tomando mais um. Coca. Se é uma razão, tem um denominador. Sempre sobre hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Então, você coloca coca e coca. Vai sobrar só embaixo que H e H, que é hipotenusa. Agora vamos pensar, tomando como referência o meu ângulo X. Seno de X. Cateto oposto a x, o que está na frente do x,
B. Sobre hipotenusa. A hipotenusa está em frente ao ângulo reto. Se eu estiver falando de cosseno, cateto adjacente. Adjacente significa junto. O cateto é formado por dois segmentos. Um que é hipotenusa e já foi determinado, o outro é o próprio cateto. O cateto que está junto do ângulo, adjacente significa junto, é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente nesse caso aqui, C sobre H. Se eu estiver calculando a tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Então, essas são as relações, seno, cosseno e tangente. Lembrando que seno vai ser coca, seno e cosseno, denominador hipotenusa. E tangente, coca, cateto oposto por cateto adjacente. Outra relação que a gente vai usar muito é a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa relação, a gente vai, para entender tudo que a gente entende, fica mais fácil para usar, nós vamos começar com o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu já sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, vamos usar com o que eu já determinei nesse triângulo. Então, eu sei que h ao quadrado, hipotenusa está sempre em frente ao ângulo reto, igual, se eu estou falando de teorema de Pitágoras, são catetos, a ordem não importa, é somar catetos, então eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui é uma equação. Numa equação, se eu fizer uma operação com uma parte dos termos e fizer com a outra, ela não muda quantitativamente o seu valor. Então, o que significa isso? Que se eu chegar aqui e dividir por h ao quadrado, então eu vou ter, eu tenho h ao quadrado dividido por h ao quadrado, igual a ao quadrado dividido por h ao quadrado, mais b ao quadrado dividido por... Vamos dar uma organizada. Já está tudo elevado ao quadrado, então o que eu posso escrever? Primeiro, h ao quadrado dividido por h ao quadrado, duas coisas iguais sendo divididas vai dar 1. E aqui eu posso escrever a sobre h ao quadrado mais b sobre h ao quadrado. Vamos deixar isso aqui descansando um pouquinho. Vamos voltar aqui nesse triângulo. Nesse triângulo aqui, eu tenho meu ângulo x. Se eu quiser determinar o seno de x, ele vai ser igual ao quê? Tá aqui, ó. Seno, cateto oposto por hipotenusa. Então, ele vai dar cateto oposto a por h. Cosseno de x, b por h. A por h. Peraí, o que é a por h? Seno. B por h. O que é b por h? Cosseno. Então, isso aqui vai ser minha relação fundamental. Por quê? Porque eu posso reescrever como 1 igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Mudando os termos de lugar, o que eu tenho? Seno de x mais cosseno de x. Tudo ao quadrado igual a 1. Então, o que nós já estudamos sobre triângulo retângulo? O triângulo retângulo tem um ângulo reto. Num triângulo retângulo, eu tenho dois catetos e a hipotenusa. Se eu estiver falando de seno de x, existem relações que eu vou trabalhar, trigonométricas, de acordo com o ângulo. Se eu estiver falando de seno de x, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de x, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Se eu estou falando da relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
igual a 1. Demonstrei o porquê. Então, através de quem? Do Teorema de Pitágoras. Então, demonstrei. Essas são as primeiras relações que nós vamos estudar. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo onde a gente vai falar de mais 2 relações que nós vamos precisar para os nossos primeiros trabalhos com trigonometria no triângulo retângulo.